Adelaide é uma jovem que morreu em sua vida anterior e renasceu no Império de Bichon como a filha mais nova da família Borbone. Ela era apenas um bebê quando abriu os olhos para sua nova casa. Após passar por um período difícil de crescimento, Adelaide finalmente completou 17 anos. Ela sabia que seria casada com alguém no final e não queria tal destino. No entanto, sua vida monótona tomou um rumo inesperado quando soube sobre uma mulher que podia cruzar dimensões. Adelaide planeja ir para a capital para encontrá-la, mas não está ciente de que muitas aventuras inesperadas a aguardam. Adelaide está sentada com um grupo de outras mulheres nobres e começa a ficar entediada com sua conversa superficial. Uma das mulheres, chamada Lotus, menciona que seria mais fácil para ela se casar, já que tem cabelos loiros. Ela conta às garotas sobre o amor do Duque Félix por mulheres de cabelos loiros. De repente, outra garota revela que há uma mulher estranha chamada Susan que apareceu no Palácio Imperial. Ela estava vestida de forma estranha e Félix ficou completamente encantado por ela. No entanto, na realidade, desconhecido pelas garotas, Félix não gosta dela. Quando Adelaide conectou os pontos, percebeu que era a segunda garota que renasceu no mundo fantástico e decidiu ir para a capital para encontrar a mulher na mansão de Félix. Adelaide verifica suas economias e percebe que são suficientes para mantê-la por meses confortavelmente. Quando ela discute a ideia de ir para a capital, concordam porque acreditam que Adelaide quer procurar um pretendente lá. Em seguida, ela vai a uma loja de vestidos em segunda mão com sua empregada Rita. Ela traz muitos vestidos para casa e os entrega à sua costureira Jean, pedindo que os altere para ela. Um mês depois, era hora de Adelaide partir para a capital. Seu pai disse a ela para viajar por um círculo mágico, pois seria mais fácil, mas Adelaide queria viajar de carruagem apenas pela experiência. Ela também está ciente de que viajar pelo círculo mágico é bastante caro. Quando ela sai com sua mãe e Rita, fica animada para conhecer a garota da dimensão. Adelaide chega a uma estalagem com sua mãe e Rita. Ela não gosta do sabor da comida lá e deixa o prato cheio de comida sem comer nada. A hospedeira fica irritada pelo fato de Adelaide, sua mãe e Rita se sentirem superiores demais para comer a comida lá. No Castelo Imperial, Félix recebe uma carta do templo. Ele está ciente de que a igreja fará de tudo em seu poder para fazer de Susan uma santa e quer que o rei encontre uma solução para isso. Enquanto isso, Adelaide chega à casa da tia Rosélia e é recebida por sua tia e sua filha Lissa. Adelaide imediatamente fica impressionada com o comportamento e a aparência de Lissa e espera formar uma amizade com ela. Dentro da mansão de Rosélia, Adelaide obtém algumas informações sobre Susan de Lissa e descobre que há rumores picantes sobre Susan e Félix circulando na capital, pois um dos servos viu Susan saindo de seus aposentos nua no meio da noite. Sua conversa é interrompida pelos mordomos que os informam sobre a chegada do Marquês. Adelaide podia sentir a mudança visível na atmosfera da mansão quando o Marquês chegou. Lisa disse a Adelaide para relaxar e fingir que ele não existe. Mais tarde, Adelaide e Lisa estão em um café quando Adelaide se depara com Félix. Ela não consegue deixar de notar como ele é alto e bonito. Quando o vê ficando desconfortável porque é sua primeira vez no café, ela decide ajudá-lo. Adelaide recomendou a Félix alguns bolos enquanto ele estava contemplando quais comprar. Quando ele sai, Adelaide descobre de Lissa que Félix está ali porque todas as garotas no café estão falando sobre isso. Foi quando Adelaide percebeu que acabou de ajudar Félix a conseguir os bolos. Félix leva os bolos para o príncipe Ludwig, que havia lhe pedido para pegá-los para ele anteriormente. Félix não pôde deixar de pensar na bondade de Adelaide e se sentiu todo caloroso e feliz por dentro. Os dois então discutiram sobre Susan e como o rumor de ela sair do quarto de Félix se espalhou como fogo. Félix tinha certeza de que ninguém de sua mansão teria espalhado o boato. Ludwig acredita que Susan pode ter espalhado o rumor ela mesma porque quer se casar com Félix. Ludwig então propôs uma ideia para impedir Susan de incomodar Félix. Ele disse a Félix para se casar com outra mulher assim que pudesse. Ludwig acredita que Susan irá embora assim que a noiva de Félix chegar à mansão. Ele sugeriu que Félix procurasse uma garota no baile de debutantes alguns dias depois. Na noite do baile de debutantes, Susan é abordada por Marus Feron Andrea, o inimigo político de Félix, que oferece sua ajuda para executar seu plano perfeitamente. Ela decide confiar nele quando ele afirma que a tornará duquesa Félix após sua santificação se tornar oficial. Enquanto isso, Ludwig continua convencendo Félix a encontrar uma garota e se casar, pois caso contrário Susan encontrará uma maneira de prendê-lo.
Neste momento, Adelaide vai para a varanda onde os dois nobres estão e eles têm que se esconder dela. Adelaide se joga em um sofá depois de remover os saltos para descansar. Ludwig e Félix acham as brincadeiras de Adelaide engraçadas e mal conseguem conter o riso. Ludwig acredita que Adelaide é uma combinação perfeita para Félix e decide descobrir mais sobre ela na sala de baile. Adelaide percebe Lotus sorrindo para ela e quer evitá-la a todo custo. Ela sai para um lugar isolado onde se depara com Ludwig, que oferece a ela para ficar em seu salão para descansar. Ele então apresenta a Félix a Adelaide e quer que ela dance com ele, já que ele é muito tímido para perguntar a Adelaide pessoalmente. Adelaide se lembra dele do tempo em que o ajudou a pegar o bolo no café. Ludwig fica impressionado com Adelaide, pois ela tem ótimo gosto. Adelaide menciona que pensou que Félix estava pegando o bolo para Susan. Quando Félix descobre isso, ele diz a Ludwig que não fará mais esse tipo de favor para ele, já que sempre se envolve em rumores infundados. Ludwig então revela sua verdadeira identidade como príncipe herdeiro para Adelaide, chocando-a. Adelaide fica nervosa assim que descobre a verdadeira identidade de Ludwig. Ela se apresenta formalmente ao príncipe e se desculpa por falar informalmente com ele. Ludwig não se importa com a forma como ela falou com ele. Ele então leva Adelaide para o seu salão, onde ela pergunta a ele e a Félix se Susan não vai vir para o baile, pois ela estava ansiosa para conhecê-la. Ela menciona que está curiosa sobre Susan porque ouviu dizer que Susan veio de outro reino. Quando Adelaide menciona algo sobre o relacionamento de Susan com Félix, ele diz severamente a ela que não há nada entre eles. Ludwig acrescenta que Susan é a mulher que todos odeiam e que não há como Félix fazer algo com ela. Depois de saber que a prima de Adelaide está se casando com Lucas, ajudante de Félix, Ludwig sugere que ela encontre Susan na mansão de Félix. Ludwig diz a Adelaide para ajudar Félix a se livrar de Susan enquanto ela estiver na mansão dele. Adelaide está totalmente disposta a essa aventura e concorda em ajudar Félix. Mais tarde, na sala de baile, a mãe de Adelaide e seu irmão Adrien a vêm dançando com Félix. Tanto Adelaide quanto Félix chamam a atenção de todos na sala de baile. Depois disso, sua mãe se aproxima dela e pergunta por que ela estava dançando com Félix. Ela menciona que mais cedo esbarrou nele no corredor e só queria ajudá-lo, já que ele é um cara tímido que tem dificuldade em falar com mulheres. Ela então decide sair com sua mãe. Enquanto isso, Ludwig acredita que Adelaide será capaz de salvar Félix de Susan. Félix achou Adelaide muito agradável e o que mais chamou sua atenção foi o fato de ela ter sido criada por um conde do campo que não tinha influência política. Ludwig diz a Félix para parar de pensar em uma certa mulher que o fez odiar todas as mulheres ao redor dela. No entanto, não foi muito fácil para Félix. Quando Félix tinha 15 anos, seu pai se casou com uma mulher 20 anos mais jovem que ele. A mulher ficou obcecada por Félix e ansiava pelo afeto de seu enteado, mas Félix sempre rejeitava suas investidas. A mulher até tentou envenenar seu pai, acreditando que ele era quem estava atrapalhando seu amor. No entanto, ela não foi pega porque não havia evidências físicas de seu crime. 3 anos depois, tanto sua madrasta quanto seu pai sofreram um acidente e morreram. Mesmo que Félix tenha perdido seu pai, ele ficou aliviado por se livrar dos olhares luxuriosos de sua madrasta. Ludwig diz a ele para deixar seu passado para trás e não deixá-lo controlá-lo. Félix então decide ficar noivo de Adelaide para se livrar de Susan. Alguns dias depois, Adelaide recebe uma carta de Félix, convidando-a para sua mansão e dizendo que Susan não estará saindo de lá. Na manhã seguinte, Adelaide parte para a mansão de Félix, e quando chega lá, fica impressionada ao ver o quão grandiosa Félix a recebe e ela espera ansiosamente conhecer Susan. Tanto Félix quanto Adelaide entram na mansão, onde Ludwig já está presente. Félix revela que chamou Susan para cumprimentar o príncipe e seu convidado importante, Adelaide, antes que ela chegue. O grupo discute sua estratégia depois de ouvir a estratégia de Adelaide. Félix não pode deixar de ficar impressionado com a esperteza dela. Félix diz a Adelaide para fingir estar mais íntima com ele na frente de Susan para expulsá-la de uma vez por todas. Adelaide acredita que pode ter problemas se fizer isso, mas Ludwig a assegura de que escolherá um marido para ela. Ele sugere que Félix é uma opção perfeita para ela, e tanto Félix quanto Adelaide concordam com isso. No meio do acordo, Susan entra na sala, e Adelaide a identifica como Ryo Sujin, uma mulher que ela conhecia em sua vida anterior. Susan costumava ser uma atriz famosa em sua vida anterior e, antes de entrar no mundo do estrelato, era pobre.
Ela dormiu com várias pessoas para alcançar o topo, mas logo suas más ações começaram a aparecer, e os repórteres tornaram sua vida um inferno. Ela decidiu acabar com isso se afogando. Surpreendentemente, ela abriu os olhos em um castelo branco cheio de rostos desconhecidos. Ela foi nomeada santa. Naquela época, ela percebeu que havia recebido outra chance de se tornar popular e rica. Ela sabia que para se tornar o que queria, precisava se casar com Félix e se tornar duquesa. No presente, ela entra na sala onde o grupo está e pergunta a Félix sobre Adelaide. Félix apresenta Adelaide como sua noiva. Adelaide menciona que a chamará de Susan, já que ela não tem casa. Susan não gosta do fato de Adelaide tratá-la como uma plebeia. Susan pergunta a Félix como ele pôde tomar tal decisão sem lhe dizer nada. Félix acredita que não deve nenhuma explicação a ela, pois ela não significa nada para ele. Ele também menciona que a chamou apenas porque Adelaide queria vê-la. Adelaide pergunta a Susan onde ela ficaria se seus poderes sagrados não se manifestassem. Susan diz a Adelaide que ficará na casa de Félix, pois agora é sua casa. Ludwig intervém e diz a Susan que essa não é sua casa, pois ela não tem relação com Félix. Susan finge estar triste e se pergunta quem a acolherá depois de ouvir tantos rumores sobre ela e Félix. Félix a assegura de que exigirá oficialmente uma investigação para descobrir quem está por trás dos rumores, pois não suporta ver Adelaide, sua noiva, se chatear com eles. Depois disso, Ludwig convida Adelaide para almoçar em seu palácio, junto com Félix. Susan fica com ciúmes do tratamento real que Adelaide está recebendo e decide não desistir facilmente. Ela resolve que vai afastar Adelaide do noivado. Em lágrimas na joalheria, Adelaide informa Adrien sobre seu noivado com Félix. Adrien fica chocado e pergunta o motivo por trás de sua decisão repentina de se noivar. Adelaide explica que não está planejando nada e realmente está apaixonada por Félix. Adrien informa Adelaide que há um rumor circulando sobre ela e Félix por causa de sua dança no baile de debutantes. Adelaide revela a Adrien que pediu a mão de Félix em casamento. Depois que ela o ajudou com algo importante, Félix aceitou a oferta com prazer, e eles estão ficando noivos. Depois disso, Félix e Ludwig entram com um anel deslumbrante para Adelaide. Félix revela que o anel foi usado pela duquesa de Elias por gerações, no entanto, ele não tem lembranças agradáveis dele, já que sua madrasta também o usava. Quando Adelaide coloca o anel, Félix rapidamente o remove, dizendo que preparará outro anel para ela. Adrien está visivelmente chateado com o comportamento de Félix, e Ludwig percebe isso instantaneamente, decidindo mudar de assunto. Em seguida, ele apresenta a Adelaide um lindo presente de noivado, um colar. Adelaide está pronta para mostrar o colar para Susan, seu alvo. Ludwig está ansioso por isso também, pedindo a Adelaide para marcar uma data para mostrá-la em seu escritório. Ludwig pergunta a Adrien se ele estaria interessado em se tornar seu ajudante. Incapaz de recusar a oferta, Adrien concorda em se tornar o ajudante de Ludwig. Depois disso, o grupo fica sabendo que o sumo sacerdote chegará em 2 semanas e que haverá uma convocação no templo em breve. Félix revela que o sumo sacerdote está atualmente hospedado na cidade de Osa. Adelaide acredita que perseguir Susan não será uma tarefa fácil, pois ela não está pronta para sair sem lutar, e eles também não conseguirão arrastá-la à força. Tanto Adelaide quanto Félix decidem anunciar seu noivado antes da chegada do sumo sacerdote para evitar rumores. Adelaide decide se mudar para a casa de Félix após o noivado, já que os rumores sobre Félix e Susan desaparecerão assim que ela fizer isso. O grupo concorda com a decisão de Adelaide e não a contesta, pois era a única opção inteligente na época. À noite, Edmund confronta Adelaide sobre sua decisão de se casar com Félix. Adelaide pede ao irmão para não revelar nada à mãe deles, pois está mantendo o segredo por enquanto. Edmund concorda com Adelaide facilmente, sem oferecer resistência. À noite, Susan tenta andar sobre a água, mas falha. Ela tenta se lembrar de como fez isso quando apareceu neste mundo pela primeira vez. 10 horas antes, Susan se encontrou com um espião que lhe deu todas as informações de que precisava sobre Adelaide. O homem explicou a Susan que eles interagiram pela primeira vez no baile de debutantes e dançaram juntos. Susan continuou pensando em maneiras de sair da confusão em que estava. Ela se arrependeu de ter sido tão direta com Félix, pensando que deveria ter se aproximado dele de forma mais discreta. Na manhã seguinte, a mãe de Adelaide recebe uma carta de Félix informando sobre seu noivado com Adelaide, chocando-a. Ela chama pela filha e a confronta sobre o noivado.
Ela está extremamente chocada e decepcionada com a decisão de sua filha de se noivar com Félix. Adelaide revela que já enviou uma carta para seu pai dizendo para ele ir para a capital, pois ela se noivará na próxima semana. Nesse momento, Félix chega à casa deles e diz à mãe de Adelaide que o propósito de sua visita é buscar as bênçãos dela para o noivado deles. Félix revela à mãe de Adelaide que gostaria que Adelaide se mudasse para sua casa após o noivado. A mãe de Adelaide estava tentando se esforçar para digerir todas essas informações, pois era demais para ela. Félix garante a ela que os preparativos para o noivado serão tratados por ele pessoalmente e que ocorrerá no salão de baile do Palácio Real, graças a Ludwig. A mãe de Adelaide fica um pouco aliviada depois de ouvir isso e decide confiar em Félix para manter sua preciosa filha feliz. Enquanto isso, Susan visita o sumo sacerdote dizendo que poderia ajudá-lo com algumas coisas com as quais ele está lutando. Curioso, o sumo sacerdote pergunta o que ela poderia ajudá-lo. Susan sabia que o sumo sacerdote estava hesitante em retornar à capital porque não queria que as pessoas soubessem que ela não possuía nenhum poder sagrado. Ela pressiona o sumo sacerdote e ele acaba confirmando as suposições de Susan. Ele diz a Susan que havia como uma ferramenta para os templos terem mais poder político, mas que ela não tinha nenhum poder sagrado, o que o decepcionou. Mas Susan tem outra ideia. Ela diz ao sumo sacerdote para mentir para as pessoas, dizendo que ele recebeu uma profecia. O sumo sacerdote fica chateado com Susan depois que ela lhe diz para mentir para seu povo. Ele diz a Susan para sair imediatamente, revelando a ela que ele contará ao imperador sobre o que aconteceu e pedirá sua punição. Mas Susan tinha outros planos em mente. Ela engana o sumo sacerdote acusando de tudo o que ela acabará de sugerir a ele. Ela adverte o sumo sacerdote que no momento em que ele se recusar a aceitar sua sugestão, ela irá para a capital e dirá a Félix que o sumo sacerdote a chantageou. O sumo sacerdote não tinha opção a não ser ouvir Susan. Ela diz a ele que ele deve dizer ao povo que Deus trouxe de volta sua filha para o Império de Berne, pois ela nasceu em outro reino, mas viajar entre reinos alterou seu equilíbrio físico e ele não pôde conceder a ela seus poderes. Mas, para provar que ela realmente é sua filha, Deus disse que a faria andar sobre a água para a terra onde ela chegou. O sumo sacerdote concorda em anunciar isso ao seu povo. Susan também quer que ele diga a todos que ela não poderá ficar no templo, pois não possui poderes sagrados. Alguns dias depois, o pai de Adelaide visita a mansão de Félix determinado a julgá-lo minuciosamente. Dentro da mansão de Félix, o pai de Adelaide quer discutir o cronograma de noivado deles com ele. Félix acredita que deveriam prosseguir com o noivado o mais rápido possível, mas o pai de Adelaide quer discutir muitas coisas antes do noivado e acha que Félix está com pressa. Félix pede desculpas ao pai de Adelaide por apressar o noivado, mas garante a ele que sempre amará e estimará Adelaide. Ele também menciona que não há necessidade de dote. O pai de Adelaide então pede a Félix que não toque em sua filha antes do noivado. Félix concorda e promete não tocá-la antes do noivado. No dia seguinte, Adelaide leva Félix à sua confeitaria favorita apenas para causar mais rumores na capital sobre seu relacionamento. Ela alimenta Félix com bolo, deixando todas as garotas agitadas. Félix pergunta a Adelaide se ela está tendo algum problema com os preparativos para o noivado. Adelaide está apenas preocupada com o vestido de noivado e quer que Rosa o faça. Félix assegura que ela não vai recusar ninguém vindo da casa de Félix. Adelaide então pede a Félix para emprestar-lhe Noel, seu mordomo-chefe, por um dia para que ela possa levá-lo a Rosa e pegar seu vestido de noivado. Félix fica um pouco com ciúmes e decide acompanhar Adelaide a Rosa em vez de enviar Noel com ela. No salão do Duque Miguel, Charlotte, uma prima de Matias, pergunta a ele sobre a situação na capital. Ele explica que está planejando usar Susan para enfraquecer o poder político de Félix. Enquanto isso, Félix fica sabendo de Lucas que Matias está ganhando poder e consolidando sua posição como o próximo na linha para o trono. Lucas revela que Matias entrou em contato com Charlotte, levando Félix a acreditar que ela estava tramando para assumir o trono de seu país. Ele informa a Félix que Ludwig perguntou sobre sua conversa com o pai de Adelaide. Incapaz de alcançar Félix diretamente devido à proximidade de Adrian, ele enviou Lucas para transmitir a mensagem. Noel sugere a Félix que ele deveria contar a verdade sobre o noivado para a família de Adelaide para evitar complicações no futuro. No entanto, Félix não gostou dessa ideia e disse a Noel para sair. No dia seguinte, Félix e Adelaide vão a uma loja para confirmar seu vestido de noivado. Enquanto discutem as cores dos vestidos, Ludwig lamenta ter ido com eles. Adelaide fica sabendo de Félix que Susan visitou o sumo sacerdote recentemente.
Ludwig acredita que o objetivo de sua visita é buscar proteção do sumo sacerdote. Nesse momento, Lucas chega e leva Ludwig embora porque ele tem muito trabalho pendente. Agora que Félix e Adelaide ficaram sozinhos, eles começaram a se sentir um pouco agitados. Félix então tira o anel que havia tirado dela antes, revelando que era o mesmo anel com a pedra mudada e agora ele estava pronto para colocá-lo em seu dedo. Quando Adelaide pergunta a Félix por que ele passou por tanto trabalho para dar a ela o mesmo anel quando poderia ter dado qualquer outro anel, Félix diz a ela que se ela usasse qualquer outro anel em seu noivado, as pessoas ficariam suspeitas, já que o anel foi passado de geração em geração. Félix também conta a Adelaide sobre a pedra do Moana que ele incorporou dentro do anel, tornando um dispositivo mágico. O anel será capaz de detectar a localização de Adelaide usando magia. Félix coloca o anel no dedo de Adelaide, dizendo-lhe para continuar usando o tempo todo por segurança. Depois disso, ele beija a mão dela, deixando-a agitada. Adelaide sai do quarto para dar suas medidas para o vestido de noivado. Mais tarde, Félix fica sabendo que Susan partiu para o sul, para uma cidade, e não está mostrando sinais de movimento adicional. Félix está confuso porque acreditava que Susan voltaria para a capital antes do noivado para interferir. No entanto, ela se afastou ainda mais da capital. Na manhã seguinte, Adelaide verifica a renovação na mansão de Félix. Está completamente impressionada pelo trabalho do designer de interiores. Adelaide começa a provocar Félix, perguntando por que ele escolheu se casar com ela quando se casar com Susan não era uma má ideia para começar. Ela começa a se comparar a Susan, a santa, mas Félix pensou que ela estava falando sério e se sentiu traído. Ele a tranquilizou dizendo que ela não estava sozinha nisso e que, desde que ela não o deixasse, poderiam afastar Susan. Ele também deu a entender outro motivo pelo qual ele queria passar pelo noivado, mas não disse nada claramente. Adelaide se sente feliz porque agora é evidente para ela que Félix não está completamente desinteressado nela. Ela sugere a Félix que eles deveriam se beijar, mas Félix já havia feito uma promessa com o pai dela para não tocar Adelaide antes do noivado. Adelaide fica irritada e, quando está prestes a sair, Félix a interrompe, pedindo-lhe para prometer que não dirá uma palavra ao pai dele sobre o que ele estava prestes a fazer. Adelaide garante que manterá os lábios fechados. Adelaide e Félix fecham os olhos antes de Adelaide dar um beijo rápido nos lábios de Félix, deixando-o confuso. Depois disso, Félix leva Adelaide a um encontro porque ela está insistindo muito. Durante o encontro, Adelaide explica a Félix o conceito de aniversários e diz a ele para se lembrar do 100º dia do primeiro beijo deles, avisando que não o poupará se ele não se lembrar. Enquanto isso, na mansão do Duque Fernando, as pessoas estão comentando sobre o próximo noivado de Adelaide e Félix. Júlia, que também está presente lá, fica curiosa sobre Adelaide e pergunta ao irmão dela, Lucas, sobre ela. Quando ela descobre a conexão de Adelaide com a noiva de Lucas e o interesse de Ludwig por ela, ela fica suspeita. Ela espera conhecer Adelaide no baile real para conhecê-la melhor. Adelaide vai a uma loja de sapatos e encomenda um par de sapatos com o calcanhar aberto, impressionando o designer, pois ele nunca tinha visto um design assim antes. Depois disso, Adelaide visita a loja de Rosan perguntando sobre o progresso de seu vestido de noivado. Lá, ela conhece Júlia e se apaixona por sua aparência. Enquanto isso, Júlia fica ainda mais interessada em Adelaide depois de vê-la pessoalmente. Por outro lado, Susan se encontra com Ana, a inábil. Susan menciona que sabe o quanto Ana quer seu vestido. Ela insulta Ana, dizendo que ela não é digna dessas roupas, não importa o quanto ela as queira. Isso deixa Ana chateada e ela responde rude a Susan, chocando-a. Ana imediatamente se arrepende de ser rude com Susan e pede desculpas. Susan explica a Ana que se ela fizer o que ela diz, a levará como sua criada quando for para a capital. Ana adora essa oferta e pergunta a Susan o que precisa fazer, pois está disposta a fazer qualquer coisa para ir para a capital. Depois de explicar a missão para Ana, ela diz a ela para trazer seus irmãos, pois também estaria dando ordens a eles. Enquanto isso, Adelaide recebe seus sapatos entregues pelo sapateiro e os experimenta, amando completamente sua forma. Depois disso, Adelaide e Rita saem enquanto os irmãos de Ana a observam e planejam sequestrá-la por ordens de Susan. Um dos irmãos atrai os guardas de Adelaide para o fim fechado da rua e o outro irmão o atinge com força, fazendo-o desmaiar. Enquanto isso, Félix não tem um bom pressentimento sobre a segurança de sua noiva. Quando Adelaide sai da boutique, ela percebe que outro homem está agindo como seu guarda.
Ela diz a Rita para ir imediatamente a Félix e contar a ele sobre Susan enviando um guarda diferente para pegá-la. Rita está confusa sobre o que está acontecendo, mas Adelaide garante que está preparada para o que está por vir e pegará o criminoso em flagrante. Rita diz a Adelaide que não pode seguir tais ordens e que deveriam simplesmente ir para a mansão. Adelaide explica a Rita que tem um anel rastreador dado por Félix e que ele a encontrará imediatamente se ela disser que foi sequestrada. Rita entende de onde Adelaide está vindo e sai imediatamente para pegar Félix. Adelaide então entra na carruagem pensando em como lidar com seu sequestrador. Quando chegam ao destino, Adelaide pulveriza os olhos dele com o spray de pimenta que havia preparado antes. Depois disso, ela o espanca, deixando-o inconsciente. Mas quando Adelaide baixa a guarda, o outro irmão a leva para dentro do depósito e a amarra firmemente. Enquanto isso, o outro irmão acorda e ambos os irmãos decidem deixar a capital antes que alguém venha procurar Adelaide. Enquanto isso, Julia chega ao depósito e corta as cordas com as quais Adelaide estava amarrada, mas logo são descobertas pelo sequestrador. Por outro lado, quando Félix descobre que Adelaide foi sequestrada, ele ordena a Noel que avise ao príncipe para reforçar a segurança do portão do castelo para que ninguém suspeito pudesse deixar a capital. Enquanto isso, o sequestrador tenta machucar Julia, mas ela finge estar doente, dando a Adelaide a chance de atacar o sequestrador com seu salto. Julia fica impressionada com Adelaide usando seus saltos como arma. Adelaide e Julia amarram o sequestrador antes de sair do depósito. No entanto, o outro sequestrador as alcança, agarrando Adelaide. Adelaide rapidamente o soca, fazendo-o soltá-la. Nesse momento, Félix chega e fica bravo com Adelaide por ser muito imprudente. Ele avisa de que, se ela fizer algo assim novamente, a trancará e nunca a deixará sair de casa. Ele então nota a Julia e pergunta o que ela está fazendo lá. Adelaide explica que ela estava lá para ajudar. Julia a apresenta como a irmãzinha de Lucas. Adelaide fica animada ao saber sobre o relacionamento dela com Lucas, porque iria se tornar parente de sua prima Alyssa. Félix então diz a Adelaide para voltar para a mansão enquanto ele lidava com seus sequestradores. Quando Adelaide chega à mansão, ela ordena que ele mova as coisas de Susan para o prédio lateral. Ela também diz a todos que o prédio lateral não terá cozinheiros ou servos da mansão de Félix e todos pararão de tratar Susan como uma convidada. Quando Félix volta, ele conta a Adelaide que seus sequestradores abriram a boca e ele também ficou sabendo do acordo de Susan. Neste momento, Adelaide aprende sobre a existência do contrato em que foi feito o acordo com o sumo sacerdote. Ela acredita que deveriam forjar outro contrato e mantê-lo com eles, deixando o contrato original onde está. Ela também sugere que deveriam usar os sequestradores contra Susan. Agora, tanto Félix quanto Adelaide passam a noite conversando e ao romper da alvorada, Félix percebe Adelaide adormecida em seu ombro, fazendo seu coração acelerar. É o dia do noivado e as pessoas começam a fofocar sobre Adelaide depois de vê-la dançar com Félix. A mãe de Adelaide ainda está preocupada com o noivado, mas Rosélia faz perceber o quão feliz sua filha parece enquanto dança com Félix na noite anterior ao noivado. Durante o noivado, Ludwig rompe em risadas ao saber o que Adelaide e Julia fizeram com os sequestradores. Ele diz a Lucas para apresentá-lo a Julia para que ele possa recompensá-la, mas Lucas o assegura que não há necessidade, fazendo Ludwig sentir que ele pode não querer que ele conheça sua irmã. Durante o noivado, Ludwig vê Julia ao lado de Adelaide e se aproxima dela, elogiando sua bravura e pedindo para que ela lhe conte os detalhes quando visitar seu palácio. Julia pede a Ludwig que pergunte a Lucas sobre os detalhes, pois não quer que ele se envolva em rumores depois de visitar seu palácio, deixando Ludwig ainda mais interessado nela. Adelaide intervém, dizendo a Ludwig que ela lhe contará todos os detalhes quando visitar seu palácio, e ele concorda e sai se sentindo derrotado. Depois disso, Lotus se aproxima de Adelaide e a parabeniza pelo noivado, tentando diminuir o ânimo de Adelaide mencionando como todos estavam falando sobre o noivado não durar muito por causa do rumor com Susan. Mas Adelaide muda o jogo perguntando a Lotus se ela não ia ficar noiva em breve. Em seguida, Félix chega e pergunta a Adelaide se devem ir embora, fazendo todas as garotas ficarem agitadas por causa da tensão extra de Félix para com Adelaide. Susan fica sabendo de Anna que seus irmãos ainda não voltaram e fica preocupada pensando que podem ter falhado em sua missão de sequestrar Adelaide. Anna sugere que, uma vez que seus irmãos cheguem com Adelaide, eles a enviem para um bordel longe dali. Enquanto isso, Félix vai aos sequestradores de Adelaide para puni-los, mas eles imploram para que ele poupe suas vidas. Félix então decide usar os irmãos para extrair informações de sua irmã sobre Susan, poupando suas vidas.
Adelaide diz a Ellie para gerenciar todos os servos antes que Susan volte, pois não quer que ninguém simpatize com Susan de forma alguma. Ela também pede a Ellie para chamar a empregada da cozinha, Marie, para ela. Ela havia aprendido com Félix que Marie foi quem espalhou o rumor sobre Félix e Susan. Adelaide confronta Marie sobre espalhar o rumor sobre Félix e Susan, e ela começa a se desculpar instantaneamente. Marie conta a Adelaide que acabou derramando comida em Susan, deixando-a irritada, e é assim que ela se envolveu em espalhar o rumor, pois de outra forma Félix a teria demitido. Adelaide então diz a Marie para fazer o que ela diz e a recompensará bem. Enquanto isso, os irmãos de Anna visitam Susan e contam a ela que falharam em sequestrar Adelaide. Eles conseguem convencer Susan a levá-los para a capital para executar seu plano. Na mansão de Félix, Adelaide vai até sua mãe e pergunta como ela está gostando de ficar na mansão. A mãe de Adelaide explica que não se sente desconfortável, mas se sente mal por sua família inteira estar na mansão de Félix. Adelaide assegura a sua mãe que Félix estava realmente feliz com sua estadia na mansão dele. A mãe de Adelaide pede para ela ter cuidado ao lidar com Susan, pois quer que ela esteja segura. Adelaide diz à mãe para confiar nela e não se preocupar com ela. 4 dias depois, Susan chega à mansão e protesta porque lhe é dito para ir para o prédio lateral. Ela vai direto para Adelaide e a critica, quebrando coisas na frente dela. Adelaide diz a Noel para enviar ao contador uma conta de todas as coisas que Susan quebrou. Ela insulta levemente Susan, agindo chocada por ver que Susan, a santa, estava mostrando maneiras tão sem classe. Ela deixa claro para Susan que ela ficará temporariamente no prédio lateral enquanto procura um lugar para ficar após sua confirmação como santa. Se ela estiver feliz com isso, é bem-vinda para ficar, mas se não estiver, pode sair da mansão a qualquer momento. Adelaide ordena a Noel que mande Susan para o prédio lateral à força, se ela resistir. Susan então finge estar triste e impotente, pedindo desculpas a Adelaide antes de sair. Adelaide percebe que Susan está apenas tentando ganhar simpatia, então finge se importar com Susan, ganhando simpatia de Rita, NL e outros criados. Depois que ela explica a Susan que Marie entregará as suas refeições e ela não será designada para outros criados, Susan percebe o que está acontecendo ao seu redor, mas decide manter um perfil baixo por um tempo. Depois que ele sai, Susan pergunta a Marie por que ela foi designada para ela. Marie explica que, como não havia chefe no prédio lateral, ela foi designada para entregar as refeições de Susan. Adelaide havia dito a Marie para se aproximar de Susan para obter informações dela, e ela estava disposta a fazer isso por sua família, não importando quão perigoso fosse para ela. Félix visita Adelaide e pergunta se ela gostaria de ir à sua padaria favorita com ele, já que estavam vendendo um bolo de edição limitada. Surpreendentemente, Adelaide recusa sua oferta, pois Julia estava vindo visitá-la. Félix não fica feliz ao ouvir isso, e Adelaide fica irritada. Depois disso, Félix visita Ludwig, mostrando-lhe o contrato feito entre Susan e o alto sacerdote. Ele então compartilha seu plano com Ludwig para derrubar Susan de uma vez por todas. Antes de sair, Félix convida Ludwig para almoçar em sua casa, sabendo que algo divertido aconteceria. Ludwig fica animado para visitar o lugar dele. Adelaide entrega seus saltos altos a Julia como presente por tê-la ajudado o outro dia. Julia experimenta seus novos sapatos e os adora absolutamente. Enquanto isso, Félix volta para sua mansão com Ludwig. Ludwig vai direto até Adelaide e encontra Julia com ela. Adelaide menciona a Ludwig que ele deveria anunciar sua presença antes de vir para a mansão. Ludwig lamenta ter entrado no quarto sem avisar, pois houve um silêncio constrangedor entre os três. Depois disso, Félix entra na sala e apresenta um bolo a Adelaide e Julia para o chá da tarde. Adelaide se sente emocionada porque Félix foi até sua padaria favorita para comprar um bolo para elas. Adelaide conta a Félix que Ludwig havia invadido o quarto dele sem aviso prévio, mas Julia garante que não teve problema com isso. Ludwig menciona que viu uma senhora levantando sua saia até os joelhos, e Félix o interrompe antes que ele possa revelar mais detalhes para as meninas. Enquanto o grupo está comendo, Ludwig pergunta a Julia se ela gosta de bolos doces assim como Adelaide. Julia responde que sim. Ele continua fazendo perguntas a Julia e elogiando-as. Adelaide faz Félix e Ludwig saírem depois de informar Lucas sobre eles e se desculpa com Julia. Julia então pergunta a Adelaide sobre os sequestradores e seu método de punição. Adelaide revela que Félix está usando os sequestradores contra Susan, pois com ele será mais fácil ver o que Susan está planejando e qual será seu próximo movimento.
Já que o alto sacerdote estava chegando nos próximos 2 a 3 dias e eles esperavam que ele verificasse o poder de santa de Susan até a próxima semana. Julia diz a Adelaide para ter cuidado, pois Susan pode fazer algo pior do que um sequestro da próxima vez. Adelaide percebe que pode ter levado a determinação de Susan muito levemente. No entanto, mesmo depois de pensar em todos os perigos, ela ainda não quer romper o noivado. Ela se pergunta se é porque está gostando da fama ou do dinheiro que veio com Félix. Julia diz a ela que está errada sobre si mesma, pois ela não é nada materialista. Adelaide percebe que gosta muito mais de Félix do que pensa e não é por causa de sua aparência, mas porque quanto mais o vê, mais feliz se sente. Isso lhe dá ainda mais motivo para lutar contra Susan. Julia garante que irá ajudá-lo o máximo que puder. Enquanto isso, os irmãos de Ana revelam a Susan que Félix disse a ela para ficar em seus aposentos quietamente se ela não quiser ser expulsa. Susan fica irritada e decide não ficar parada, pois precisa estabelecer seu lugar na alta sociedade antes de sua confirmação. Susan comparece a um baile onde um grupo de mulheres se aproxima dela perguntando sobre sua confirmação como santa. Susan explica a elas que a segunda audição de confirmação acontecerá assim que o alto sacerdote chegar. Neste momento, Lotus chega e pergunta a Susan sobre o que aconteceu com seu relacionamento com Félix, pois ficou chocada ao saber do repentino noivado de Félix. Susan explica que Félix está bastante dividido entre a casa real e o santuário devido aos seus relacionamentos com eles. Já que a casa de Elias havia estado sob a influência da família real por gerações. Seria difícil escolhê-la, no entanto, ela menciona que Félix ainda tem sentimentos por ela e um dia voltará para ela. As meninas começam a simpatizar com Susan, dizendo para ela não ficar triste, pois Félix mudará de ideia e voltará para ela. Em um canto, Alan, Javier e Matias estão conversando sobre o relacionamento de Susan com Félix. Matias diz a Alan que foi ele quem ajudou a espalhar o rumor sobre Susan e Félix. Mesmo que ele não possa fazer Félix se juntar completamente à nobreza, se ele se casar com Susan, isso diminuiria o vínculo com a família real. É revelado que Matias havia planejado toda a confusão desde o início. Enquanto isso, o irmão de Ana conta a um grupo de rapazes a verdade sobre o relacionamento de Félix e Susan e como Susan está enganando a todos. Julia visita Adelaide novamente e elas passam um tempo de qualidade juntas. Lucas comenta que não está acostumado a ouvir risadas na mansão de Félix. Félix percebe Adelaide rindo com Julia e fica feliz em vê-la assim. Lucas percebe as expressões de Félix e começa a provocá-lo por fazer uma cara tão boba. Lucas pergunta a Félix se ele se apaixonou por Adelaide à primeira vista porque Ludwig havia mencionado algo assim para ele e ele não acreditou. No entanto, agora que está vendo a expressão de Félix olhando para Adelaide, parece que ele estava errado. Félix pergunta a Lucas o que é o amor e ele responde que não pode dar uma definição exata, mas ele eventualmente descobrirá por si próprio. É o tipo de sentimento que se tem quando se quer estar com alguém o tempo todo, eles continuam sentindo falta deles e não conseguem fazer nada sem eles. Félix começa a sentir que se apaixonou, mas decide não pensar demais sobre isso. Félix descobre de Lucas que Alan havia retornado porque não podia esperar para verificar o rumor sobre Félix e Susan pessoalmente. Eles acreditam que deveriam encontrar Alan antes da chegada do alto sacerdote, pois ele pode ter ouvido algo se tivesse comparecido ao banquete. Lucas sugere a Félix visitar casualmente a loja de Alan e apresentar Adelaide a ele. No entanto, Félix não está planejando apresentar Adelaide a pessoas como Alan. Alguns dias depois, Adelaide chama Marie para perguntar sobre os planos de Susan. Ela revela a Adelaide que não sabe sobre Susan, mas Ana perguntou a ela se havia um veneno que poderia matar alguém sem nenhum sintoma. Adelaide fica confusa sobre por que Ana queria saber sobre isso. Adelaide tem a intuição de que Susan pode ter perguntado sobre o veneno para Marie através de Ana, mas Marie não sente que seja o caso, porque ela teria perguntado por conta própria. Adelaide então diz a Marie para trazer a flor roa com suas raízes intactas. Ela dá a ela uma bolsa cheia de dinheiro para tratar seus irmãos. Finalmente, é o dia da confirmação de santo, e Félix assegura a Adelaide que fará o seu melhor para protegê-la de qualquer coisa que estivesse prestes a acontecer. Adelaide explica a Félix que na verdade não parece que ela é sua noiva. Até que ela viu Susan outro dia, ela sabe que Félix não planeja se casar com ela e o noivado será desfeito assim que tudo se acalmar. Ela menciona que mesmo que cancelar o noivado manche sua reputação e ela acabe vivendo sozinha, isso não a assusta. No entanto, Adelaide realmente se apaixonou por ele.
Afinal, ela não quer que ele a trate com frieza na frente de Susan. Félix a ouviu em silêncio antes de falar sobre seus próprios sentimentos por ela. Ele explica a Adelaide que se sente feliz quando está com ela e a considera adorável. Ele ainda não está certo se o que sente é gratidão por ela ou se realmente gosta dela. Ele não pode sugerir tornar esse noivado genuíno, mas não quer que ela tenha a ideia errada pensando que suas ações em relação a ela eram apenas uma demonstração para Susan. Depois disso, Félix beija Adelaide docemente antes que ele pudesse ir mais longe. Há uma batida na porta. A criada do prédio lateral tinha uma mensagem de Susan. Ana entra no quarto com Noel e informa a Félix que Susan quer que ele a acompanhe ao evento de confirmação dos santos. Ela pediu a Ana que perguntasse a Félix sobre o horário em que ele a buscaria e de que cor ele estaria vestido. Félix fica chateado porque foi interrompido por um motivo tão bobo. Quando Adelaide pergunta seu nome e ela não obedece corretamente, Félix a admoesta e diz para ela falar adequadamente com Adelaide. Quando Ana levanta a cabeça e vê Félix, ela se apaixona por sua aparência. Félix ordena que Noel afaste Ana por causa de seu comportamento rude e informa Susan que ele não a acompanhará ao evento. Depois que Noel e Ana saem, Adelaide fica chateada com Félix por tentar fazer algo mais do que um beijo com ela quando ele nem tem sentimentos por ela. Em sua defesa, Félix explica que não pode dizer se está apaixonado por ela porque não sabe o que é esse sentimento. Adelaide diz a ele que vai manter seus sentimentos sob controle até que ele tenha certeza de seus próprios sentimentos. Ela encoraja Félix a perceber seus sentimentos por ela enquanto ainda está falando. Félix começa a beijá-la novamente depois disso. Adelaide então diz a Félix para se preparar, pois era um dia muito importante para eles. Susan se sente irritada porque Félix não a acompanhou ao evento. Ela culpa Adelaide por tudo o que estava acontecendo com ela. Assim que Ludwig vê Susan, ele comenta como ela está chamativa. Por outro lado, ele adora como Adelaide está elegante. Adrien concorda com Ludwig. Susan se aproxima do alto sacerdote e pergunta se ele já mencionou o oráculo. O alto sacerdote explica a Susan que ele deve confirmar com os membros do santuário, então teve que dizer a eles, mas só disse à casa real que há um anúncio importante e não entrou em detalhes. Quando Susan pergunta a ele sobre como será a cerimônia, o alto sacerdote diz que, quando o rei chegar, ele dirá a ele que recebeu um oráculo durante sua preparação para a confirmação dos santos. Quando o rei chega, Ludwig diz ao alto sacerdote para começar a cerimônia imediatamente. Quando o sumo sacerdote começa a elogiar Susan, mas o rei o interrompe e pede para ele parar com as gentilezas e começar o ritual. O sumo sacerdote explica a todos que alguns dias atrás, durante sua prece para este ritual, ele ouviu a voz do Deus Supremo. Esta foi a primeira vez que a voz de Deus desceu à terra desde o oráculo, 400 anos atrás. Todos ficam chocados ao ouvir isso. E ele diz a todos que Susan é de fato a filha do Deus, e por isso, eles planejam anunciar que Susan será reconhecida como uma santa. Ludwig pergunta ao sumo sacerdote sobre as responsabilidades e deveres de Susan como santa. O sumo sacerdote explica que, como Susan não tem poderes sagrados, ela seria reconhecida como santa de forma simbólica. No entanto, eles pretendem discutir seus deveres após algumas discussões. Susan se sente positiva em relação ao seu plano de ter sucesso. Ludwig diz ao sumo sacerdote que, a partir de agora, o templo deve assumir a responsabilidade pelas ações de Susan. O rei anuncia Susan como a santa e se retira com Ludwig após o evento. Matias se aproxima de Susan e pergunta se pode acompanhá-la de volta à sua residência. Susan concorda feliz em ir com ele. Enquanto isso, Alan observa Susan e Matias juntos e decide relatar isso a Ludwig, pois eles podem estar tramando algo. Enquanto isso, Félix elogia Ludwig por ter segurado a língua durante a cerimônia, já que ele precisa ter um bom relacionamento com o templo como príncipe herdeiro. Ele acredita que eles devem observar tanto Susan quanto Matias cuidadosamente para ver o que estão tramando. Félix planeja usar os dois irmãos e a guilda de informações para cuidar dos rumores sobre ele e Susan. Enquanto isso, Susan vai falar com Adelaide. Adelaide se prepara para enfrentar Susan, sua única inimiga. Susan informa Adelaide que ela terá o jantar na mansão hoje à noite, e Adelaide ordena a Noel que prepare os pratos favoritos dela. Susan planeja ficar na mansão por apenas uma noite e sai do quarto de Félix no meio da noite para mostrar a Adelaide que eles estavam sendo íntimos um com o outro. Depois disso, não importa o quanto Félix tente negar, Adelaide começará a pensar que há algo entre ele e Susan. Depois disso, ela só precisa sequestrar Adelaide e fazer parecer que ela fugiu para algum lugar em choque.
Enquanto isso, Anna estava pensando em suas chances de ser amante de Félix quando ele se casar com Susan. Neste momento, Ludwig entra na sala e pergunta o que Susan estava fazendo lá. Susan explica que, desde que se tornou santa, gostaria de ter comida na mansão por apenas uma noite. Félix também chega com um buquê de flores nas mãos. Susan pensa que as flores são para ela, mas Félix as entrega para Adelaide. Ele também dá um colar para ela de presente. Adelaide abraça Félix com força, e Susan fica incomodada quando verifica a mesa. Está posta apenas para 4 pessoas. Noel explica a Susan que Adelaide, Félix e Ludwig terão sua refeição na ala oeste. Susan quer jantar na ala oeste Wing também, mas Noel diz a ele que o Oeste Wing é atualmente a residência da família de Adelaide e aqueles que não estão no círculo familiar não têm permissão para entrar lá. Susan fica irritada e quebra os pratos. Noel então a manda de volta para seu prédio. Susan retorna ao seu prédio e contempla desistir de Félix. No entanto, ela percebe que não pode fazer isso por causa do rumor que está circulando sobre ela e Félix. Anna sugere que Susan deveria usar veneno para matar Adelaide se ela a incomodar tanto. Então, ela fala sobre a flor do telhado que mata sem sintomas. Susan não tem muita certeza sobre usá-lo descuidadamente, mas Anna sugere que eles devem consegui-lo primeiro e usar depois, quando for o momento certo. À noite, Marie visita Adelaide e lhe conta sobre Susan ordenando que ela procure as flores Roa. Adelaide diz a Marie para trazer as flores Roa para ela, dando a ela as raízes e apenas a parte da flor para Susan. Adelaide acredita que, se Susan quiser envenená-la, ela ordenará a Marie que o faça, pois ela tem acesso à mansão principal. Susan visita o sumo sacerdote e conta a ele sobre seu maltratamento às mãos de Adelaide na mansão de Félix. Ela quer que a igreja proteste em seu nome. Ela diz a ele para escrever uma carta de protesto e ordenar-lhes que a deixem ficar na mansão principal, dando-lhe todo o respeito que ela merece como santa. O sumo sacerdote deixa claro para Susan que a igreja não enviará nenhuma carta para Félix e que eles devem apenas agradecê-lo por cuidar dela. Quando Susan tenta chantagear o sumo sacerdote, ele menciona que não vai cair sozinho. Ele acrescenta que agora Susan deve ir e voluntariar-se regularmente nos orfanatos sob os cuidados do templo e também comparecer a todas as cerimônias de bênção para recém-nascidos, bem como aos serviços do templo todas as semanas. Alguns dias depois, Adelaide recebe as flores Roa e diz a Rita para não deixar ninguém tocá-las, pois são venenosas. Depois disso, ela se prepara para seu encontro com Félix. Quando Félix a vê, ele fica surpreso com sua beleza. Ele mostra a Adelaide a carruagem que comprou para ela como presente de noivado. É reforçada com magia por dentro e por fora, então é capaz de dirigir suavemente em estradas acidentadas. Adelaide não tem certeza se deve aceitar coisas tão preciosas, mas Félix a assegura de que nenhum presente no mundo poderia se comparar ao que ela está fazendo por ele. Anna informa Susan que uma mensagem da igreja chegou, dizendo que se Susan continuar negando seus deveres como santa, será expulsa de seu papel como santa. Susan não tem escolha a não ser levantar-se e se preparar para cumprir seus deveres. Enquanto Susan está prestes a sair em sua carruagem, ela é parada porque a carruagem cerimonial de Félix também está saindo, assim como a de Félix. Susan diz a Peter para segui-la. Ela diz a Anna para encontrar uma maneira de colocar o veneno na bebida de Adelaide. Por outro lado, Félix e Adelaide estão se divertindo juntos em um café. Adelaide percebe Anna seguindo-os e permite que ela os espie, pois sabe que Susan pode ter querido saber o que estavam fazendo. Félix diz a Adelaide que gostaria de tornar o noivado deles genuíno agora e que gostaria de se casar com ela também. O coração de Adelaide dispara antes de Félix se ajoelhar e pedir em casamento a ela. Adelaide aceita o pedido e diz a Félix que eles discutirão isso assim que terminarem os assuntos com Susan. Félix acredita que, se ela se casar com ele naquele momento, Susan desistirá de sua ambição vã também. No entanto, Adelaide acredita que, se ela estivesse disposta a desistir tão facilmente, não teria sequestrado em primeiro lugar. Adelaide diz a Rita para trazer Anna até ela, mas Anna desaparece de repente. Anna corre de volta para Susan e conta a ela que não conseguiu colocar veneno na bebida de Adelaide, pois havia muitos olhos sobre eles. Anna sugere que Susan peça a Marie para colocar veneno na refeição de Adelaide, mas Susan quer pensar em uma maneira mais segura de fazer isso. Susan também adverte Anna para não planejar nada às suas costas. Ela planeja usar Anna como seu escudo se as coisas derem errado. Susan chega ao orfanato onde todas as crianças se aglomeram ao seu redor. Quando uma menina tenta tocar em seu vestido,
ela fica chateada e deixa imediatamente o orfanato. Ela então visita Matias e conta a ele sobre tudo o que a tem incomodado. Ela também pergunta a ele qual seria o benefício para ele se ela se tornasse a duquesa de Elias. Ele explica a Susan que quer equilibrar os poderes entre as facções, e ela se casando com Félix o ajudará muito nisso. Susan percebe que Matias quer usá-la em uma batalha política contra a realeza. Ela declara que, desde que não interfira em seu plano original, não tem objeções. Quando Susan lhe conta sobre seu plano de envenenar Adelaide, Matias sugere que ela deveria simular seu sequestro enquanto seus capangas fazem o trabalho de envenenar Adelaide. Dessa forma, ninguém seria capaz de suspeitar dela como a culpada. Enquanto isso, Félix e Adelaide voltam de seu encontro e discutem sobre Susan fugindo do orfanato no meio de fazer trabalho de caridade. Adelaide acredita que, se isso continuar, Susan começará a planejar algo perigoso. Félix sente que Adelaide sabe de algo que ele não sabe e deseja que ela confie e dependa dele. Noel aparece e diz a Félix que um homem chamado Anton deseja falar com ele. Ele estava lá para falar sobre Susan. Por outro lado, Susan diz a Marie para envenenar a comida de Adelaide. Quando Marie se recusa, Susan a chantageia dizendo que acusaria de tentar usar o veneno nela se ela não ouvisse. Ela também ameaça assediar seus irmãos usando Peter e Anton. Marie não tem outra opção senão obedecer à ordem de Susan. Susan diz a Peter para se esconder nos bairros pobres e fingir que acabou de ser libertado. Ela ordena a Anton para vagar por aí à vista de todos para que todos pudessem vê-lo. Quanto a Marie, ela deve completar sua tarefa de envenenar Adelaide no dia seguinte assim que seu turno terminar, de acordo com Susan. Ninguém suspeitará de envenenamento de Adelaide e acreditará que Adelaide foi quem sequestrou Susan e acabou cometendo suicídio por culpa. Susan diz a Anna que seu papel será bastante importante também já que ela será sequestrada junto com ela também. Ela deve correr para a mansão principal no dia seguinte, fazendo parecer que mal conseguiu escapar e chorar sem parar para distrair as pessoas da mansão. Félix e Adelaide ficam sabendo do plano de Susan através de Anton. Félix acredita que deveria matar Susan e dizer ao mundo que os sequestradores a mataram. No entanto, Adelaide considera isso uma má ideia, já que os rumores sobre ela podem piorar. Ela diz a Félix para chamar imediatamente o alto sacerdote. Félix visita o alto sacerdote à noite, pois tinha algo importante para discutir com ele. Ele pergunta como foi receber uma mensagem de Deus. O alto sacerdote está confuso com o motivo de Félix estar de repente fazendo essa pergunta. Félix explica que já sabe de tudo e ainda assim continua fingindo com ele. Ele então mostra ao alto sacerdote um contrato feito entre ele e Susan. O alto sacerdote fica surpreso com a revelação repentina do contrato. Ele anuncia que o alto sacerdote agora é seu inimigo, pois conspirou com Susan. Félix ordena que ele o acompanhe ao seu estado, pois estarão discutindo seus planos para o futuro em seu caminho. Enquanto isso, Marie está extremamente confusa sobre contar a Adelaide sobre os planos de Susan de envenená-la. Por outro lado, Adelaide diz a Rita para fazer um pó fino das raízes da flor roa. Com isso, o plano de Adelaide estava em movimento. Marie vai até Adelaide e revela sobre Susan ameaçando prejudicar seus irmãos se ela não envenenar Adelaide. Ela entrega a Adelaide o veneno que Anna deu a ela e menciona que o veneno é consideravelmente pequeno em comparação com a quantidade que ela deu originalmente. Nesse momento, Rita chega com o pó de veneno original, e Adelaide decide misturar os dois juntos. Ela diz a Marie para esconder o veneno no quarto de Anna e a outra flor no quarto de Susan. Adelaide revela a Marie que já soube do plano de Susan através de Anton antes de ela contar. Ela assegura a Marie que tanto Peter quanto Anton estão do seu lado, então ela não precisa se preocupar com seus irmãos. Adelaide se sente grata a Marie por revelar todas as informações vitais sobre Susan para ela. Ela diz a Marie que, depois que tudo isso acabar, abrirá uma cafeteria para ela em Las Cus, que está no território de Leona. Marie fica comovida com a gentileza de Adelaide. Depois disso, um rumor sobre Adelaide ser envenenada começa a se espalhar. Era todo o plano de Adelaide, e ela estava perfeitamente bem aproveitando os doces que Ludwig trouxera para ela. Félix fica chateado com Adelaide por não contar sobre todo o fiasco do veneno antecipadamente, quando ela já sabia disso. Adelaide assegura a Félix que não era o veneno real e não o informou antecipadamente porque sabia que não estava em perigo. Ele menciona que quer tornar o noivado real e pede a Adelaide que confie nele primeiro para que ele possa protegê-la. Adelaide concorda com Félix. Adelaide, Félix, Ludwig, o alto sacerdote, Anton e Peter estão juntos em uma sala onde Adelaide explica o plano de ação deles para o futuro.
Adelaide iria fingir ser envenenada ao beber chá envenenado, e o alto sacerdote deveria correr para a mansão de Félix para curá-la com uma oração de recuperação. Foi quando ele descobriu que o veneno era feito da flor roa. Depois de tratá-la, o alto sacerdote deveria fazer uma visita a Susan na mansão lateral, mas Anton, recém-chegado de suas tarefas, não tinha ideia do paradeiro de Susan. Como Adelaide estava envenenada, Susan não havia retornado apesar da hora tardia. Nesse ponto, Félix deveria perceber a gravidade da situação e enviar um relatório para Ludwig. Foi quando Ludwig entra em ação, acompanhado por seus cavaleiros reais. Justo quando Ludwig estava se preparando para começar sua investigação minuciosa, Peter retorna e fica assustado com a perspectiva de ser punido por ser cúmplice, então ele confessa os detalhes do plano de sequestro de Susan. Ludwig fica impressionado com todo o plano e tudo o que restava era enviar os cavaleiros reais para o armazém para prender Susan. Depois disso, Félix e Ludwig, acompanhados pelos cavaleiros reais, aparecem no armazém onde Susan e Anna estão presentes. Félix finge estar lá para resgatar Susan, e ela revela que tinha visto seus sequestradores com Adelaide alguns dias atrás. Ludwig diz a Félix para voltar para a mansão e ouvir o outro lado da história primeiro. Ele diz aos cavaleiros para olharem ao redor novamente. Anna não consegue parar de elogiar Félix, o que incomoda Susan. Ela lembra do fato de que Anna deu a Marie muito menos veneno do que a quantidade que Marie tinha originalmente fornecido. Ela começa a pensar se Anna guardou algum veneno para usar contra ela. Por outro lado, Félix fica desconfortável andando no mesmo coche com Susan e Anna, mas é lembrado por Adelaide para ser gentil com elas se ele quiser pegá-las de surpresa. Quando eles chegam à mansão, Susan pergunta a Ludwig se poderia ir ao prédio lateral por um momento, pois quer trocar de roupa. Ludwig permite que ela vá se trocar. Quando Susan entra, ela diz a Anna que seguirão com o plano de envenenar Adelaide naquela noite com o veneno que Anna havia guardado para si mesma. Ela ouviu as criadas falando sobre Adelaide estar na casa de sua prima. Anna vai direto para o quarto de Adelaide e adiciona veneno em seu chá. Nesse momento, Adelaide entra em seu quarto com Adrien e o alto sacerdote. Quando Adelaide a confronta, ela se recusa a ter colocado qualquer coisa em seu chá. Adelaide diz a Rita para revistar Anna, mas ela começa a gritar, exigindo que Félix esteja lá. Noel informa Félix e Ludwig sobre a tentativa de Anna de envenenar o chá de Adelaide. Susan fica chocada com Anna sendo pega tão rapidamente. Ela decide colocar a culpa em Anna se ela tentar contar a verdade para alguém. Félix, Ludwig e Susan vão ao quarto de Adelaide, onde Susan avista o alto sacerdote perguntando se ele estava lá depois de ouvir a notícia do sequestro dela. O alto santo explicou que tinha vindo aqui para tratar Adelaide antes de ouvir a notícia do sequestro dela. Ele acredita que a pessoa responsável pelo envenenamento de Adelaide e pelo sequestro de Susan deve ser uma só. Adelaide armou uma armadilha para o culpado fazer seu movimento e manteve Adrien e o alto sacerdote com ela como testemunhas. Por outro lado, Anna continuava negando ter adicionado veneno ao chá de Adelaide e pediu a Félix para ser seu salvador. Quando Félix não entendeu o que estava acontecendo, Anna mencionou que ele havia sido tão gentil e carinhoso com ela antes e agora ele a estava fazendo se sentir desanimada. Então, ela e Rita revistaram Anna e encontraram um saquinho de pó que foi confirmado ser veneno depois de adicioná-lo em uma xícara de prata. Antes que Anna pudesse dizer a verdade, Susan começou a falar sobre Anna recebendo as flores Roa de Marie antes, deixando Anna chocada. Anna revela que Susan ordenou que ela fizesse tudo. Susan diz a Anna para se recompor e se desculpa com Adelaide pelo ato imperdoável de sua empregada. Susan acredita que Anna tinha se apaixonado por Félix e isso havia obscurecido sua mente com ilusões. Ludwig anuncia que Anna permanecerá trancada em um quarto por um dia e será escoltada para o calabouço do palácio no dia seguinte. Depois que Anna é levada, Ludwig pergunta a Susan se ela não tinha ideia de tudo isso. Susan menciona que, é claro, não tinha ideia, ela estava tão chocada que não conseguia entender nada. Adelaide acrescenta que eles deveriam deixar Susan descansar durante a noite, pois ela passou por muita coisa. Félix decide preparar um quarto na mansão principal, já que o prédio lateral estava fechado para investigação. Enquanto isso, Matias fica sabendo de toda a situação do veneno e fica furioso pensando que, se Susan e seus capangas forem pegos, a culpa pode recair sobre ele. Matias ordena a um de seus homens que diga ao espião para se aproximar de Susan sem ser notado, pois eles precisam coletar mais informações detalhadas. O espião de Matias visita Susan e pergunta a ela sobre todo o incidente do envenenamento.
Susan diz a ele que não tinha nada a ver com o incidente de envenenamento, pois foi apenas um ato de uma criada louca. Ela está certa de que ninguém acreditará em nada que saia da boca de uma criada insana, mas eles ainda devem cuidar de tudo, dado uma oportunidade. Ela diz ao espião para informar a Matias que, para Susan e a facção aristocrática permanecerem vivas, eles devem se livrar de Anna e de seus irmãos. Por outro lado, Félix e Ludwig estão discutindo como encurralar Susan, pois ela simplesmente não confessará seus crimes. Ludwig pergunta a Félix se Adelaide o perdoou ainda. Félix explica que nem teve a chance de ver o rosto dela. Quando Ludwig começa a provocá-lo, Félix menciona que, se casar com Adelaide, ele se tornará parente de Manarra. Ludwig deve ter cuidado com as provocações se quiser ficar em bons termos com Julie. Ludwig e Félix então vão até Susan, dizendo a ela que encontraram uma flor roa em seu quarto, a parte mais profunda de seu camarim. Ela teve que acompanhá-los ao Palácio Real para uma investigação mais aprofundada. Susan sabia que se defender seria inútil e apresentou uma condição: se ela for provada inocente, a família imperial deve estar preparada para pagar o preço por tal acusação. Julia visita Adelaide para verificar como ela está e descobre que tudo fazia parte do plano dela e que não havia com o que se preocupar. Adelaide estava apenas preocupada com Anna, que se enganou pensando que Félix tinha sentimentos por ela, mesmo que Susan estivesse por trás da intoxicação, e Anna também mencionou isso. Ninguém acreditaria nela por causa de seu comportamento estranho. Agora, Adelaide não tem ideia de como as coisas vão se desenrolar no futuro. Por enquanto, Adelaide acredita que Susan e sua empregada se oporão uma à outra. Julia elogia Adelaide por ser tão corajosa e proativa. Ela se sente mal porque alguém como Adelaide está passando por tanto por causa de Félix. Adelaide menciona que foi por causa de Félix que ela descobriu seu verdadeiro potencial. No entanto, a maneira como ele fez Anna acreditar que estava interessado nela a estava incomodando tanto. Ela menciona que não quer romper o noivado com Félix, mas também não quer se casar com ele sem ter certeza de seus sentimentos por ela. Enquanto isso, Anna está sendo investigada no calabouço do Palácio Imperial. Em uma reviravolta chocante, Anna revela que Félix disse a ela para fazer tudo, inclusive sequestrar Susan e envenenar Adelaide. Enquanto isso, Matias estava ouvindo Anna fazendo reivindicações tão ridículas. O investigador menciona que anteriormente Anna disse que agiu sob as instruções de Susan e agora está dizendo que fez tudo porque Félix disse para fazer. Como ela cometeu o grave crime de tentar envenenar uma aristocrata, ela não será capaz de evitar a execução, mas se ela expuser a verdade e buscar perdão, eles garantirão que ela consiga morrer em paz. Anna revela que Félix disse a ela para matar Adelaide, pois ele queria se casar com ela em vez disso. Ela diz aos investigadores para trazerem Félix até ela, pois ela falará a verdade. No entanto, os investigadores ordenam aos guardas que levem Anna embora e a espanquem até que ela fale a verdade. Na manhã seguinte, Adelaide diz a Félix para ir para a mansão, pois ele tem muito trabalho acumulado para terminar. Félix pergunta a Adelaide se ela ainda está chateada por causa de Anna. Adelaide menciona que não se importa mais com isso e apenas quer que eles comecem a investigar seus sentimentos um pelo outro. Justo quando Félix estava prestes a falar, Noel aparece informando Félix que Anton e Peter foram encontrados mortos. Ele explica que seus corpos não tinham ferimentos visíveis e foram encontrados babando pela boca, fazendo Noel pensar que foram envenenados. Félix acredita que aqueles que estavam por trás dos últimos incidentes decidiram agir e mataram Anton e Peter. Adelaide pergunta a Noel sobre Marie, mas ela estava de folga naquele dia. Ela diz a Noel para ir à casa de Marie imediatamente e acompanhar ela e seus irmãos para a mansão. Enquanto isso, Marie está cuidando de seus dois irmãos doentes e pensando em tirar uma soneca quando ouve uma batida na porta. Ela acha estranho, pois não estava esperando visitantes naquele momento. Na sala de conferências do Palácio Imperial, Félix fica sabendo das acusações feitas contra ele por Anna. Matias acrescenta que Anna continuou insistindo que ele era o mentor por trás de todos os incidentes dos últimos dias. Ele menciona que pode haver uma chance de que ele tenha tramado para plantar a flor venenosa no quarto de Susan. Outros aristocratas começaram a acreditar nas palavras de Matias, para a decepção de Félix. Matias encoraja Félix a interrogar Anna pessoalmente. Félix pergunta a Matias que informação eles poderiam possivelmente obter ao interrogar Anna pessoalmente. Matias acrescenta que nada foi revelado com certeza, e Susan não teria contratado alguém insano como empregado em primeiro lugar. Anna poderia temporariamente ter perdido a mente devido ao choque de ser acusada de um crime e trancada no calabouço, e Félix pode ser o único capaz de obter uma declaração verdadeira dela.
Matias planejava matar Ana depois que Félix a interrogasse e o acusasse de matá-la para esconder a verdade. Félix acredita que não precisa interrogar Ana porque, naquele momento, eles têm uma testemunha que pode contar toda a história para eles. Matias ficou chocado porque já havia ordenado matar os irmãos quando Marie aparece como testemunha. Ela explica a todos que estava trabalhando como empregada para Susan enquanto ela estava residindo no prédio ao lado algumas horas antes. Adelaide fica aliviada ao ver Marie viva e bem. Ela explicou a Marie que alguém estava controlando Susan das sombras e que essa pessoa está se livrando das pessoas que poderiam testemunhar contra ela. Adelaide queria que Marie fizesse uma última coisa por ela, testemunhar contra Susan. No presente, Marie testemunha contra Susan. Matias achou suspeito que uma testemunha fosse trazida do nada. Lucas então mostra uma carta manuscrita do alto sacerdote que mencionava que Ana havia contado tudo sobre o esquema de Susan para ele. Nas ruas da capital, as pessoas começam a falar sobre o envolvimento de Susan no envenenamento de Adelaide. Enquanto isso, na igreja, todos estavam discutindo as possíveis consequências que a igreja enfrentará se Susan for testemunhada como criminosa. De volta à sala do conselho, Susan é considerada culpada pelos crimes que cometeu. Félix menciona que eles devem discutir a punição de Susan por seus crimes. Félix menciona que, por bondade, permitiu que Susan ficasse em seu lugar e isso foi antes mesmo de sua santidade ser confirmada. No entanto, ela traiu sua confiança ao tentar assassinar sua noiva. Ele exigiu que tanto Susana quanto Ana fossem condenadas à execução. Matias decide sacrificar a santa para salvar a própria pele, concordando com a punição. No entanto, o Duque Fernando, líder da facção moderada, era contra a execução de Susan, pois ela era uma santa enviada por Deus. Ele acredita que a execução de Susan pode fazer as pessoas olharem para a corte de forma negativa. Félix entende a declaração de Fernando e menciona que, independentemente de quão irritado esteja, não fará exigências que possam fazer as pessoas perderem a confiança neles. Ele sugere que deveriam revogar o título de santa dela e torná-la uma mulher comum, além de retirar a pensão que lhe é enviada pela família real. Depois disso, poderiam expulsá-la para as ruas sem apoio da igreja ou dos aristocratas. Fernando aprova esse tipo de punição. Após a reunião, Matias se aproxima de Fernando e pergunta por que ele era contra a execução de Susan. Fernando não dá uma resposta definitiva e menciona que acredita nele para perceber suas intenções e agir de acordo com elas. Anteriormente, Félix tinha planejado tudo com Fernando para se opor à execução de Susan durante a reunião e dar uma pista a Matias. Com isso, Fernando havia armado todas as armadilhas. Mais tarde, Matias visita Ana em sua cela. Susan está sentada em uma sala desfrutando de sua comida, completamente contente pelo fato de Peter e Anton terem sido assassinados e Ana ainda parecia convencida de que Félix gostava dela. Susan acredita que ninguém ousaria acusá-la de ser culpada sem evidências adequadas. Ela sente que pode aproveitar essa oportunidade para pressionar Adelaide por acusar uma santa. Nesse momento, a porta se abre com Lucas e os cavaleiros reais entrando na sala. Ele anuncia que Susan foi considerada culpada por envenenar Adelaide e será despojada de seu título de santa, sendo rebaixada a uma mulher comum. Se ela tentar usar seu antigo título como santa no futuro, será presa por desafiar um decreto real e será punida por traição. Susan não está pronta para acreditar no que Lucas está dizendo. Lucas ordena que os cavaleiros a arrastem embora. Enquanto isso, Félix visita o quarto de Adelaide e a informa sobre Susan sendo expulsa para a rua sem posses e sem lugar para ir. Eles sabem para onde Susan está indo após ser expulsa e esperam que seu manipulador caia na armadilha. Adelaide fica feliz em saber que tudo deu certo. Félix menciona que deveriam ter uma discussão séria sobre seu casamento agora, mas primeiro Adelaide confessa que realmente ama Félix. Ela menciona como ficar com ele a deixa nervosa e feliz, seu coração começa a bater mais rápido também. A razão pela qual ela odiava a Susan e queria afastá-la de Félix era porque o amava. Por isso, ela pensou que queria se casar com ele também, mas recentemente percebeu que o que pensava no passado estava errado. Ela pensava que, uma vez que a confusão acabasse, poderiam se casar e ela seria feliz. Ela pensava que mesmo que ele não a amasse, estaria tudo bem. No entanto, não era apenas Susan que era uma ameaça constante para ela, Ana também estava totalmente envolvida nisso. Adelaide acredita que a boa aparência e o carisma de Félix não seriam capazes de tornar sua vida mais fácil. Quando Adelaide perguntou novamente a Félix sobre seus sentimentos por ela, ele não conseguiu lhe dar uma resposta.
Adelaide entendeu e saiu, dizendo a Félix para levar o tempo que precisasse para pensar sobre isso depois que tudo estivesse resolvido. Félix está furioso consigo mesmo por não conseguir perceber seus verdadeiros sentimentos por Adelaide. Ele está ciente de que um noivado puramente por sua necessidade de escapar de Susan não o faria feliz. No entanto, o riso de Adelaide é o que o faz feliz. Ele acredita que, embora seja tarde demais, deveria ir até ela imediatamente e dizer como se sente por ela, mas então ele para, percebendo que se fosse até ela agora, ela nunca acreditaria nele. Félix decide preparar um presente especial para ela em seu caminho de volta para casa e confessar seus sentimentos a ela adequadamente. Por outro lado, Adelaide está extremamente zangada com Félix por não conseguir entender seus sentimentos por ela. Ela diz a Rita para fazer algumas malas leves para ela, pois estará voltando para a propriedade de sua família no dia seguinte. Ela acredita que seu amor por Félix desaparecerá se ficar longe dele. Ela está ciente de que Félix sempre terá muitas mulheres caídas por ele. Ela precisava domá-lo nas primeiras etapas para que pudesse marcá-lo como seu. Se ela não fizesse isso, estaria condenada a sofrer para sempre. Enquanto isso, Susan se depara com um homem na rua que lhe entrega uma carta misteriosa dizendo para ela ir ao endereço marcado na carta. Susan acredita que a carta era de Matias e decide encontrá-lo. Ela vai direto para o endereço e o encontra lá. Matias lhe conta sobre Marie aparecer como testemunha e testemunhar contra ela na frente de todos. Ele menciona que por causa do testemunho de Marie, ele não pôde impedir sua punição, mas Matias tem outro jeito de ajudá-la em sua situação. Matias dá a Susan um veneno para matar Félix. Era o tipo de veneno que fazendo efeito em 3 dias depois que a vítima bebe. Se Félix beber, terá um ataque cardíaco e morrerá em 3 dias. Mesmo poderes sagrados não seriam capazes de curar os efeitos daquele veneno, e apenas um antídoto especial pode curar uma pessoa que o tenha ingerido. Depois que Félix morrer, Susan aparecerá na mansão de Félix e simplesmente dirá que está grávida do filho de Félix. Eles subornarão o comitê para fazê-la parecer grávida e ele procurará por um bebê recém-nascido de cabelos prateados para ela. Isso seria uma vitória para Susan, pois ela teria um futuro seguro cheio de riqueza e honra como a duquesa de Elias. Susan decide enviar uma mensagem para Félix dizendo que tem algumas notícias importantes para lhe contar e garantindo que ele beba o veneno. Na realidade, o veneno que Matias deu a Susan mata a pessoa instantaneamente e não em 3 dias. Ele estava apenas usando Susan para seu movimento final. Na manhã seguinte, Rita arruma todas as coisas de Adelaide porque ela quer que Félix perceba a gravidade da situação. Adelaide chama Marie e conta a ela sobre seu retorno à propriedade de sua família. Ela diz a Marie para ir até a propriedade de sua família assim que tudo estiver resolvido na mansão para que ela possa cumprir sua promessa de abrir um café para ela. Ela dá dinheiro a Marie e esta fica comovida com a generosidade de Adelaide. Ela planeja sair imediatamente e decide fazer Félix se ajoelhar e implorar para se casar com ela assim que perceber seus sentimentos por ela. Félix e Lucas visitam Ana em sua cela e a veem caída no chão com hematomas por todo o corpo. No entanto, Félix percebe que não era Ana na cela, era outra criada, e Ana havia sido trocada na noite anterior. Matias tirou Ana de sua cela, dando-lhe outra chance. Ele acredita que Ana também deve estar guardando rancor, então não seria uma má opção para ela. Ele instrui Ana a esperar do lado de fora da casa onde Susan está hospedada e esfaqueá-la assim que ela sair. Ana concorda em fazer isso, pois estava extremamente irritada com Susan. Matias adiciona que Félix foi quem decidiu poupar Ana e dar a ela a oportunidade de se vingar e salvar sua própria vida. Antes de sair, ele ordena a seus capangas que matem Ana assim que ela matar Susan. Enquanto isso, Félix conta a Ludwig que está contente por Matias estar agindo exatamente como eles querem que ele haja. Ludwig pergunta a Félix se ele iria relatar isso ao conselho aristocrático e descobrir quem trocou Ana. Félix menciona que mesmo que ele conseguisse fazer os guardas confessarem, Matias teria preparado uma brecha, e é por isso que eles precisavam de evidências definitivas para removê-lo de vez. Félix planeja pegá-los desprevenidos fingindo que não sabiam o que estava acontecendo e então observar como eles se comportam. Nesse momento, Lucas chega com uma carta de Susan dizendo que ela tem algumas notícias importantes para compartilhar com ele sobre o culpado por envenená-lo. Félix diz a Lucas para enviar uma carta ao sumo sacerdote convidando-o para se encontrar com Susan com Félix. Enquanto isso, Susan envenena o chá de Félix e espera por ele em sua casa. Félix aparece na casa de Susan e ela fica desapontada ao ver o sumo sacerdote e Lucas com ele.
Quando ela serve chá para os três, Félix pergunta a Susan sobre a dona da casa. Susan fica nervosa, pois não esperava que Félix fizesse essa pergunta. Susan menciona que é muito mais astuta do que parece. Susan acaba derramando chá envenenado no sapato de Félix, fazendo a fivela de prata de seu sapato ficar preta. Félix fica suspeito em relação ao chá e pergunta a Susan sobre o motivo de ter ficado preto. Susan não consegue dar uma resposta e vai para fora, onde Anna estava esperando por ela. Anna esfaqueia Susan assim que a vê e corre para dentro de uma casa antes que alguém a veja perto do corpo caído de Susan. Ela parecia feliz por finalmente ter matado Susan e se vingado. Ela começou a procurar Matias na casa, mas acabou sendo atacada por um de seus capangas. Enquanto o sumo sacerdote tenta curar Susan, Lucas informa a Félix que uma mulher usando um manto esfaqueou Susan e fugiu. Félix percebe que tudo deve ser um esquema de Matias, que queria envenená-lo e apagar as evidências matando tanto Susan quanto Anna. Félix acredita que eles devem se concentrar em curar Susan. Félix está curioso sobre quem esfaqueou Susan. O sumo sacerdote revela que a faca que a esfaqueou estava mergulhada em veneno. Ele começa a tratar o veneno que conseguiu se infiltrar em direção ao coração dela, mas parece que um objeto misterioso estava bloqueando suas tentativas. Nesse momento, um mensageiro aparece e informa a Félix sobre um cadáver encontrado perto deles, em uma casa abandonada. Félix examina o cadáver, que estava pendurado do teto e tinha uma faca ensanguentada em um envelope colocado perto dela. Félix então ordena que seus homens vão até o rei e solicitem a prisão de Matias. Seu crime seria ajudar Anna a escapar da prisão, ela que foi responsável pelo assassinato de Adelaide. Enquanto isso, Adelaide é abordada por Noel, que pergunta sobre sua saída repentina. Ela revela que já tinha contado a Félix sobre sua partida, o que parecia uma mentira para Noel, mas ele decidiu não impedi-la. Ele sugere a Adelaide que ela deveria fazer algumas compras no caminho de volta, em vez de viajar através de um círculo mágico. Ele planejava preparar uma carruagem separada para ela e enviar um grupo de guardas com ela para fins de segurança. Adelaide adora essa ideia e a aprova. Susan acorda e encontra Félix, Lucas e o sumo sacerdote ao seu lado. Félix a acusa de envenená-la e ela continua negando até que Lucas tire o veneno que ela tentou usar contra Félix. Ela descobre que o veneno era da flor roa e não era um veneno extraordinário, o que a fez perceber que foi enganada por Matias. Félix então chama a atenção de Susan para o corpo sem vida de Anna ao lado dela e revela que a pessoa por trás da morte de Anna é ninguém menos que Matias. Susan então revela todo o plano de Matias de fazê-la fingir estar grávida do filho de Félix. Susan percebe que foi completamente descartada por Matias. Félix revela a Susan que a faca com a qual ela foi esfaqueada estava coberta de veneno e, se eles não continuarem o tratamento, ela não durará muito tempo. Susan ordena ao sumo sacerdote que a trate imediatamente ou então ela vai expor o contrato feito entre eles. Félix então revela que tinha o contrato o tempo todo e sabia de tudo sobre ele. Ele acrescenta que Matias provavelmente tentará tirar a vida dela assim que souber que ela está viva. No entanto, se Susan testemunhar que tudo foi planejado por Matias, ele garantirá sua total recuperação e seu castigo será apenas ser banida do Império. Susan decide testemunhar imediatamente. Enquanto isso, Matias começa a pensar na possibilidade de Félix morrer pelos efeitos do veneno. Ele acreditava que, mesmo que Félix não morresse, Susan e Anna já deveriam ter morrido até agora. De repente, sua porta se abre e um grupo de cavaleiros reais lhe diz que suas acusações serão anunciadas na reunião do Conselho Aristocrático e que, por enquanto, ele precisa ir com eles. Adelaide encontra Julia em uma joalheria, onde conta sobre sua saída da mansão de Félix. Adelaide revela que estava lá para comprar um presente de noivado para Lisa e convida Julia para tomar chá com ela. Tomando chá, Adelaide conta a Julia sobre tudo o que aconteceu entre ela e Félix. Julia se sente decepcionada com Félix por não conseguir expressar seus verdadeiros sentimentos por Adelaide. Ela menciona que, para evitar que isso aconteça novamente, ela precisa garantir que todo o Império saiba claramente que Félix estava se casando por amor. Por outro lado, Félix acabou ficando a noite toda no Palácio Imperial e se preparou para ir à sala de conferências. Na sala de conferências, Matias continuava negando as acusações feitas contra ele, acreditando que alguém havia elaborado um plano elaborado para removê-lo. Félix menciona que, se ele insistir que é inocente, devem ouvir o testemunho de seu cúmplice, um homem chamado Juan, que trabalha na casa Andrea como um menino de recados.
Ele é arrastado para dentro e revela as más ações de Matias, e Félix pergunta a Matias se ele gostaria de acrescentar algo mais ao testemunho de Juan contra ele. Matias afirma que nem conhecia o homem que testemunhou contra ele. Lucas acrescenta que havia várias outras testemunhas além de Juan, e ele simplesmente não pode escapar de seus crimes. O sumo sacerdote levanta a mão e revela que viu esse homem com Matias várias vezes. O sumo sacerdote revela que Susan confirmou que Matias foi o responsável por tudo. Ela também revelou que ela também foi usada e descartada por ele. O sumo sacerdote teve dificuldade em acreditar que Matias poderia cometer tais crimes, mas, ao olhar para o rosto de Matias, ele teve uma realização. Ele confirma que tudo o que Susan disse era verdade, como representante da igreja, pede pela punição severa de Matias. Matias continuou resistindo, mencionando que não havia um único pedaço de evidência clara contra ele. Ludwig decide fazer uma busca completa na casa Andrea, mas Andrea, o pai de Matias, concorda em punir seu filho. Ludwig anuncia que Andrea será rebaixado a barão e Matias será condenado à morte. Andrea concorda com a punição dele e de seu filho sem resistir. Depois que Matias é levado para ser trancado, Félix corre para casa para transmitir seus verdadeiros sentimentos a Adelaide. Enquanto isso, o sumo sacerdote informa a Susan que, como resultado do veneno persistente em seu corpo por tanto tempo, seu corpo envelheceu rapidamente. Isso afetou não apenas sua pele, mas também seus órgãos. Ela verá os efeitos duradouros aparecerem dentro de alguns dias. Enquanto ela está saindo, ela visita o lago onde apareceu e lamenta sua decisão de se envolver com Félix. Ela acredita que se mergulhasse no lago mais uma vez, poderia levá-la a outro mundo. Então, ela pulou no lago e se afogou, esperando mudar seu destino. Quando Félix chega em casa com flores e um presente, ele descobre com Noel que Adelaide havia retornado para sua propriedade da família. Ele também informa a Félix que Adelaide havia se encontrado com Marie antes de partir. Félix ordena a Noel que traga Marie e pergunta a ela o que Adelaide havia dito antes de partir. Marie revela que Adelaide queria encontrar um bom local para abrir um café, como tinha prometido a Marie. Ela também deu algum dinheiro a Marie para viajar, para que pudesse visitá-la após o incidente com Susan ter terminado. Félix pressionou Marie para que lhe contasse mais sobre o verdadeiro motivo pelo qual Adelaide partiu para a propriedade de sua família. Marie revelou que, segundo Adelaide, ela pode ter encarado de forma muito leve a ideia de se casar com ele. Ela queria tirar um tempo para reconsiderar o casamento enquanto estivesse em casa. Como ela parecia muito chateada, Marie perguntou se algo havia acontecido. Ela estava angustiada o suficiente para confiar em Marie sobre seus assuntos pessoais. Félix estava confuso sobre por que Adelaide estava tão chateada. Marie menciona que, contanto que ela saiba, ela perguntou se ele se sentiu pressionado ao noivar, sem outras opções para se libertar de Susan naquele momento. Ele não foi capaz de dar a Adelaide uma resposta adequada, e é por isso que ela se sentiu para baixo. Adelaide disse a Marie que percebeu que Félix não a amava verdadeiramente e que ela procuraria outro homem que a amasse sinceramente. Félix lamentou não conseguir dizer a Adelaide o quanto a amava. Marie menciona que Adelaide havia dito que, da próxima vez, gostaria de receber uma proposta que fizesse todas as mulheres com inveja de um homem que a amasse. Só então ela se casaria. Assim que chegar à sua propriedade, ela pretende enviar uma carta cancelando o noivado. Depois de ouvir tudo isso, Félix partiu imediatamente para a propriedade da família de Adelaide. Enquanto isso, Ludwig fica sabendo que Susan se afogou no lago através de Lucas. Lucas pergunta a Ludwig se ele deveria contar a Félix sobre a situação. Ludwig diz a Lucas para deixar Félix em paz, pois ele deve estar lidando com sua vida amorosa agora. Rita se aproxima de Adelaide e pergunta por quanto tempo ela planeja ficar na cidade de Lascaux. Adelaide explica que seu plano para o dia é encontrar um local para abrir o café para Marie, então levará cerca de mais 4 dias no máximo. Adelaide pergunta a Rita se ela não estava chateada pelo fato de estar abrindo um café apenas para Marie e não para ela, já que ela havia trabalhado duro ao seu lado o tempo todo. Rita assegura que gostava de como as coisas estavam naquele momento. Ela menciona que a família de Adelaide também é como uma família para ela, e ela estava disposta a seguir Adelaide para onde quer que ela fosse. Nesse momento, uma carta chega da mansão, afirmando que Félix finalmente resolveu a situação com Susan. O conselho aristocrático tomou sua decisão final e tudo acabou bem depois disso. Adelaide decide sair e informar a todos que chegou a Lascaux. À noite, Félix visita a casa de Adelaide e fica sabendo com o pai dela que Adelaide nunca foi lá.
O pai de Adelaide recebeu uma carta dela que dizia que ela estava hospedada em um hotel na cidade de Lascaux por alguns dias. Ela especificou que, se Félix a procurasse, ele não deveria dizer onde ela estava. O pai de Adelaide diz a Félix que estava extremamente preocupado com sua filha quando soube dos incidentes que aconteceram ao redor dela alguns dias atrás. Ela encoraja Félix a ficar noivo de uma moça de uma casa proeminente que combina com ele bem. No entanto, Félix finalmente reúne coragem para revelar que na verdade está apaixonado por Adelaide. Ele pede desculpas ao pai de Adelaide e menciona que dará a ela a confissão honesta e sincera que ela merece. Félix promete sempre amar e cuidar de Adelaide mais do que qualquer outra pessoa. O pai de Adelaide ficou feliz em ouvir Félix dizer essas palavras, mas ainda não estava disposto a revelar a localização de sua filha. Ele diz a Félix para ir e resolver as coisas por conta própria. Adelaide encontra Edmund nas ruas de Lascaux, que desceu para lidar com alguns assuntos pessoais durante o meio de seu semestre escolar. Ele pergunta a Adelaide o que ela estava fazendo em Lascaux. Adelaide explicou tudo para Edmund e ele ficou extremamente bravo. Adelaide assegura a Ed que não é do tipo que simplesmente se deixa ser vítima. Enquanto isso, Félix está perdido em seus próprios pensamentos, sentindo como se o pai de Adelaide soubesse de algo, pois ele não teria sido capaz de permanecer tão calmo se sua filha estivesse realmente desaparecida. Como Adelaide havia mencionado que queria procurar um bom local para o café de Marie, ele veio para a cidade de Lascaux para encontrá-la lá. Ele nota seus guardas e pergunta a eles sobre a localização de Adelaide. Assim que ele vê Félix, começa a desabafar com ela, perguntando como ela poderia ir para casa sem nem mesmo lhe contar. Adelaide revela a Félix que deixou uma carta para ele e nunca poderia sair sem aviso prévio. Nesse momento, Edmund aparece e fica chocado ao ver Félix. Félix se pergunta quem é aquele cara. Adelaide decide provocar Félix e diz a ele que Edmund era um homem que a amava do fundo do coração. A declaração de Adelaide choca Félix, e ela aguarda a reação de Félix. Félix tenta se acalmar, pois acredita que Adelaide não poderia se apaixonar por alguém novo em um dia. Adelaide decide levar todos para o lugar onde estava hospedada para ter uma conversa adequada. Foi quando ela apresentou Edmund como seu irmão mais velho para Félix. Quando chegam ao seu lugar, Adelaide exige saber sobre o que Félix queria falar com ela. Félix pede desculpas a Adelaide por não dar a ela uma resposta adequada naquele dia. Após o incidente inteiro, Félix percebeu que realmente amava Adelaide e tinha toda a intenção de confessar imediatamente seus sentimentos. Mas já era tão tarde da noite que ele adiou para o dia seguinte. Adelaide estava preocupada porque não sabia se outra mulher como Susan apareceria do nada. Além disso, Félix não conseguiu responder imediatamente quando ela perguntou se ele estava se casando com ela por causa de seu acordo. Foi quando Félix revelou sua infância quebrada e mencionou que não consegue imaginar seu futuro sem ela agora. Adelaide decide não ceder facilmente às palavras de Félix e diz a ele que ele terá que mostrar a ela uma demonstração de como ele a manterá e é aí que ela vai dar a ele sua resposta. Depois que ela sai, Rita diz a Félix para conquistar Adelaide através de suas ações. Félix pergunta a Lucas o que ele deveria fazer para criar o pedido de casamento mais grandioso e extravagante de todos os tempos. Anteriormente, Julia havia mencionado a Lucas para dizer a Félix que seu pedido de casamento deveria ser algo extraordinário, que seria comentado por anos, apenas se ele mostrasse algum sinal de preocupação com seu noivado. Ela explicou a Lucas que Félix precisa fazer um pedido de casamento extravagante para destruir os rumores desagradáveis sobre Adelaide. Lucas diz a Félix para mostrar a Adelaide suas verdadeiras emoções, e isso ajudou Félix a ter uma ótima ideia. Félix vai direto para a loja de joias Raipane, onde encontra Ludwig. Ludwig convence Félix a se abrir com ele, pois queria ajudá-lo de qualquer maneira possível. Félix compartilha que estava planejando colocar um sinal feito de joias logo na entrada da loja. Para isso ele precisava de ajuda monetária de Ludwig, mas Ludwig evitou se envolver nos pedidos de Félix e saiu. Ao voltar, Ludwig encontra um panfleto e vê um anúncio de uma ópera com os melhores atores de toda Austin. Ele começou a ter uma boa ideia depois de ler o panfleto. Félix havia alugado a vitrine da loja por uma semana e arranjado as joias com um sinal que dizia "Eu te amo, por favor, case-se comigo". Muitas mulheres começaram a entender a mensagem e ligaram os pontos, chegando à conclusão de que Félix estava pedindo Adelaide em casamento. Além disso, Ludwig havia abordado o Alan para criar uma ópera sobre a história de amor de Félix e Adelaide. Isso se tornou o assunto da cidade quando as pessoas assistiram.
Alan menciona a Félix que Ludwig também quer distrair o público em geral da decapitação de Matias e do desaparecimento de Susan, além de ajudar Félix com seu pedido de casamento. Enquanto isso, Adelaide descobre que a capital está agitada com a notícia do pedido romântico de Félix. Rita revela a Adelaide que Félix criou um pedido público com joias em uma vitrine e também teve uma pequena ópera criada sobre a história de amor deles. Adelaide fica surpresa após saber das ações de Félix. Quando Adelaide e Rita chegam à capital, é revelado que a estrada estava bloqueada à frente delas e elas tiveram que sair da carruagem. Ao saírem, elas notam um número insano de pessoas reunidas na frente da joalheria. Adelaide e Rita conseguem chegar à loja através da multidão. Adelaide adora a configuração das joias que Félix fez para ela. Logo depois, a multidão começa a reconhecer Adelaide, e ela e Rita entram imediatamente na loja. Adelaide percebe uma exibição no centro da loja de joias que afirmava o conjunto de pedido de casamento da casa Elias. Adelaide percebe que Félix deve ter solicitado a exibição para girar entre diferentes conjuntos de joias. Adelaide chama o gerente e pergunta a ele se Félix sabe que ele estava lucrando ao usar o nome da casa de Elias. O gerente menciona que Félix mesmo disse que a exibição o ajudaria a obter muito lucro. Adelaide diz que mesmo assim Félix nunca mencionou usar o nome de sua família para esse fim. Adelaide então diz ao gerente para pagar-lhe a taxa de royalties pelo uso do nome da família de Félix. Adelaide deixa claro para o gerente que não permitirá que ele continue usando o nome da casa Elias e que ele também deve pagar-lhes uma quantia apropriada como compensação. Ela afirmou que a única punição aceitável será de 2% do lucro total dele, sem negociar. Se o gerente não estiver pronto para concordar, Adelaide não terá problemas em denunciá-lo às autoridades por usar o nome de Félix. Além disso, o gerente também terá que cancelar o evento de noivado, pois restavam apenas 2 dias para ele se livrar disso. O gerente mencionou que não pode simplesmente tomar essa decisão sozinho e queria um tempo. Adelaide concorda com isso e diz a ele para dar sua resposta depois de discutir o assunto com o proprietário da loja. Na mansão de Marquesa Jaza, Lisa pergunta a Adelaide se ela viu a ópera. Adelaide revelou que queria ver, mas aquele lugar estava lotado. Adelaide menciona que estava mais animada com as áreas circundantes da ópera, onde os comerciantes montaram muitos estandes diferentes. Ela acabou comprando algo chamado bracelete do destino para si mesma e um para Lisa e Julia também. Disse que se o bracelete ainda permanecer intacto após ser segurado sobre uma chama por 5 segundos, seu dono permanecerá junto de seu primeiro amor. Mas Adelaide acredita que era apenas por diversão. No dia seguinte, Félix chega à residência de Marquesa Jaza e pergunta a Adelaide para onde ela estava indo tão cedo de manhã. Adelaide tinha a mesma pergunta sobre Félix aparecer tão cedo de manhã. Félix explicou a Adelaide que Susan havia desaparecido depois de se afogar no lago. Isso foi chocante para Adelaide, pois ela achava que Susan era bastante tenaz. Ela expressa sua preocupação por não ser muito diferente de Susan. Félix assegura a Adelaide que ela não era nada como aquela mulher e que ele sempre se sentia indigno dela. Ele a deixou ansiosa porque sentia que não merecia Adelaide, mas prometeu não deixar isso acontecer novamente. Depois disso, ele pediu sua mão em casamento mais uma vez. Adelaide diz sim ao pedido de Félix sem mais resistência. Adelaide conta a Félix o quanto ela amou seu pedido exibido na loja de joias. Ela também o informou que, como a loja estava usando o nome da casa Elias para promover suas joias, ela exigiu 2% de seu lucro. É o dia do noivado de Lisa com Lucas. Lisa percebe que Adelaide trouxe Félix junto com ele e chegou à conclusão de que Adelaide deve ter feito as pazes com ele e aceitado seu pedido. Adelaide menciona que foi muito difícil para ela rejeitar um pedido tão incrível. Lisa diz a Adelaide que, depois de ver o pedido de Félix, ela disse a Lucas que estava ansiosa para ver o que ele seria capaz de fazer. De repente, uma música começa a tocar, que lembrou Adelaide da primeira vez que dançou com Félix, e ela foi direto para ele dançando com ele novamente. Todas as pessoas do noivado começaram a elogiar o casal enquanto dançavam. Félix mencionou que não gostaria que ela sorrisse daquela forma na frente de outros. Adelaide está confusa perguntando se estava sorrindo de maneira diferente agora. Félix explica que, como ela estava sorrindo tão brilhantemente com Lisa, parecia que ela estava tentando encantar todo mundo com isso. Adelaide diz a Félix que reservará aquele sorriso apenas para ele. Ela menciona que o mesmo vale para Félix, já que ele vai se casar com ela agora. Félix concorda e diz a Adelaide que todas as preparações estão feitas e agora ela não pode escapar dele.
Lisa e Lucas olham para o casal pensando que são as estrelas do show. Lisa também lembra Lucas do incrível pedido que ele faria em frente a ela um mês depois. O casamento de Félix e Adelaide foi realizado no castelo. Félix agradece a Adelaide por se casar com ele e menciona o quanto está emocionado por poder passar o resto de sua vida dizendo a ela o quanto a ama. Enquanto conversam como dois pombinhos, Ludwig chama a atenção deles para os convidados que deveriam entreter. Adelaide se lembra do tempo em que veio ao mundo, conheceu Susan e passou por tantas coisas depois disso, mas naquele momento ela estava apenas grata por tudo que experimentou naquele mundo. Isso não era o fim para ela, era apenas o começo. Adelaide aguarda ansiosamente viver todos os dias com Félix ao seu lado. Enquanto Félix se dirige ao quarto, Noel o interrompe dizendo que era muito cedo para ele se recolher para a noite e que ele tem uma reputação a manter. Noel notou que ele estava olhando demais para o quarto dos recém-casados onde Adelaide estava descansando a cada 5 minutos. Se ele quiser se aposentar tão rapidamente, deve se certificar de não ser muito óbvio perto de Ludwig ou de qualquer membro da família de Adelaide. Ludwig se aproxima de Félix e pergunta se devem jogar cartas a noite toda. Félix então mostra sua animação pelo fato de ter acabado de se casar. Ludwig queria dar a ele alguns conselhos sobre o que ele deveria fazer na primeira noite de seu casamento, mas Félix o distrai chamando Júlia e dizendo a ela que Ludwig tinha algo para contar a ela. Ludwig leva Júlia para a varanda, dizendo que ela deve ter uma ideia de que ele gosta dela, ele está constantemente admirado por sua bravura e habilidade de tomada de decisões, e além disso, sua beleza é simplesmente arrebatadora desde o momento em que a viu pela primeira vez. Ele deve ter ansiado por tê-la desde então. Então, ele pergunta a Júlia se ela estaria interessada em se tornar sua amante. Surpreendentemente, Júlia concorda em ser sua amante. Ele também pede a Júlia para dançar com ele, o que ela concorda também. Enquanto dançam, as pessoas começam a falar sobre eles, desviando sua atenção de Félix e Adelaide. Quando Lucas os nota, ele quer interferir, mas Lisa o impede. Ela faz ele perceber que o sorriso no rosto de Ludwig era sincero e seria inútil para ele interferir. Enquanto isso, Adelaide sai do banho quando nota Félix sentado em sua cama. Eles compartilham um doce beijo antes de Félix a deitar na cama e começa a desabotoar sua camisa. Ele obtém o consentimento de Adelaide antes de prosseguir, e isso marca o início da doce lua de mel de Adelaide e Félix. E assim, eles viveram felizes para sempre. 6 anos depois, Júlia estava casada com Ludwig e encontrou sua velha amiga Adelaide. Ela decidiu dar um passeio agradável com Adelaide, já que o clima estava muito agradável. Ambas as amigas não se viam há cerca de 1 ano porque ambas tinham dado à luz mais ou menos na mesma época. Júlia pergunta a Adelaide sobre seus 2 filhos, Felícia e Ardel. Adelaide conta a Júlia que Felícia acabará de começar a murmurar, e Ardel havia se tornado um encrenqueiro desde que completou 5 anos. Ele se parece muito com o pai, então é mimado onde quer que vá, mas tem a personalidade de Adelaide, então é impossível dar ordens a ele, pois sempre retruca. Do lado de Júlia, Ludwig está absolutamente apaixonado pela filha deles, Anastasia. Antes de sua gravidez, Ludwig era completamente indiferente às crianças, mas ao ver como ele sorria agora enquanto ensina Anastasia a andar, ela acredita que Ludwig ama Anastasia mais do que ela. Adelaide sente como se fosse ontem quando ouviu Júlia aceitar a confissão de Ludwig. Júlia mencionou que, como odiava tarefas repetitivas e problemáticas, nunca quis fazer parte da família real, mas no final se apaixonou pela confissão sincera de Ludwig. Depois que percebeu que Ludwig estava completamente sincero sobre seus sentimentos, ela não pôde deixar de querer saber mais sobre ele como pessoa, e quanto mais tempo passava com ele, mais ela percebia que havia mais nele do que um rosto bonito e algumas piadas descontraídas. Mesmo depois que ele assumiu o trono, ele lhe deu motivos suficientes para ter fé nele como marido, então ela acabou aceitando sua proposta. Enquanto ambos os casais caminham, as meninas chegam ao lago onde Susan apareceu pela primeira vez anos atrás. Adelaide menciona que estaria mentindo se dissesse que não estava nem um pouco curiosa sobre o que aconteceu com Susan. Ela ainda está liderando todos esses pensamentos. Segundo Adelaide, ela pode estar vivendo uma boa vida em algum lugar distante. Júlia assegura a Adelaide que o que aconteceu com Susan não foi culpa dela. Uma semana depois, Adelaide estava a caminho do Império Auster para ver a nova loja de departamentos que ela havia construído recentemente. Marie avista Adelaide na loja e a cumprimenta. Adelaide pergunta a Marie sobre a preparação para a abertura do segundo centro comercial. Marie revela que esteve muito ocupada, mas as coisas estão se encaixando.
Eles estão quase prontos para abrir para os negócios. Logo as pessoas começam a notar Adelaide e falam sobre ela. Enquanto isso, uma empregada que estava limpando o chão ouviu fofoca delas. Adelaide podia sentir uma energia sinistra vindo de trás, mas estava confusa sobre o que exatamente estava sentindo. Ela não se aprofunda nisso e elogia Marie por cuidar muito bem de seu negócio. Marie estava tão feliz que decidiu servir Adelaide. 6 anos atrás, se ela tivesse continuado fazendo trabalho sujo para Susan, teria sido impossível para ela ficar diante de Adelaide assim. Nesse momento, Félix chega lá, surpreendendo Adelaide. Ele beija seus lábios na frente de todos e diz que a ama mais do que qualquer coisa no mundo. Eles se beijam novamente, prometendo se amar até o fim da eternidade.